Opa, Landinho, aqui atrás, aqui atrás. Isso, aqui, isso. O Brasil vai poder contar com você no Enem 2018? Com certeza estarei lá. Bom, como vocês podem ver, eu já não sinto mais dores na mão direita, já comecei os treinos com caneta e o Brasil pode ficar tranquilo, porque comigo não existe redação feia. O feio é não fazer redação. E tenho direito. Hora do Enem no ar! E aí, já se inscreveu no nosso canal? Vai lá, youtube.com/TV Escola. Você vai ter acesso aos programas em primeira mão. E a rima não é de propósito, mas hoje é dia de redação. E a gente vai treinar um tema super importante. Vamos lá. Impactos do descarte do plástico nos oceanos. Só para você ter uma ideia, repara só. Segundo dados da ONU, por ano, mais de 8 milhões de toneladas de plástico chegam aos oceanos. É como se a cada minuto a carga de um caminhão de lixo cheio de plástico fosse despejada no mar. Cerca de 90% de todo o lixo flutuante nos oceanos é plástico. E até 2050, 99% das aves marinhas terão ingerido o material. E quem ajuda a gente a pensar sobre o tema é a professora Juliana Retes. Chega mais, professora, Olá, tudo Landy, bem? Tudo bem? Seja bem-vinda. Professora, é um tema mega interdisciplinar, não é? Porque a gente está tratando de um tema que, como é questão ambiental, né, obviamente vai tocar o que os alunos viram na biologia, mas também tem o que eles veem na geografia, né, porque a gente também trata a questão do lixo na geografia, né, e dá para pensar também na química, sobretudo não só pela composição do plástico, mas também pelo modo de reciclar, né, é um ponto que a gente também vai falar um pouquinho, né, no programa. E como o candidato pode pensar esse tema olhando para a realidade brasileira? Acho que a primeira pergunta que ele pode fazer a gente está dentro desse impacto? Nós, brasileiros, temos ações que fazem com que esse impacto seja maior? Né? E olhando para a questão do lixo, sim, nós temos. Né? Quando a gente olha, por exemplo, a realidade brasileira, a gente tem, por exemplo, 64% dos municípios brasileiros que têm lixões, não tem aterro sanitário. Já é um dado que indica para a gente que a gente dá um tratamento muito inadequado ao lixo, consequentemente ao plástico. Né? E, além disso, qual é o nosso comportamento de consumo? A gente tem um consumo sustentável? Porque é outra questão que toca, a gente vai falar um pouco no programa de hoje. Né? A gente consome de maneira sustentável? Parece que não. Então, óbvio, a gente a gente também interfere, a gente contribui para que os nossos oceanos fiquem cada vez mais poluídos. E se o candidato citar a realidade do seu próprio bairro, por exemplo, ele ganha ou perde? Além da questão de ganhar ou perder, me parece importante a gente pensar o seguinte, aquilo que aconteceu no meu bairro é relevante, é muito conhecido nacionalmente? Né? Se não for, talvez não seja interessante a gente citar. Mas uma dica que eu dou para os alunos é a seguinte, né? A gente não pode falar sobre experiências pessoais, mas se a minha experiência pessoal é semelhante à experiência de um monte de gente do nosso país, dá para eu converter essa experiência pessoal em algo mais abrangente? Dá. Então, vale a pena citar, né? Se de repente, por exemplo, no meu bairro eu vejo com frequência pessoas jogando lixo no rio, ou pessoas jogando lixos, né, em terrenos abandonados. Essa é uma realidade do nosso país? É uma realidade do nosso país. Então, eu posso pegar esse fato que eu enxerguei e transformar em um exemplo que seja um exemplo nacional. Sem citar, não tem por que citar o bairro, porque uma vez que é algo, né, recorrente, a gente não precisa pontuar um bairro específico. Até porque também, né, pode não fazer tanto sentido para o avaliador. Uma dinâmica comum nos últimos anos é que as provas, por exemplo, do Rio, elas são corrigidas por avaliadores de outros estados. Então, a gente sugere que evite usar questões muito regionais. Agora, professora, nem sempre os temas da redação do Enem vêm falando diretamente do Brasil, mas o candidato tem que saber fazer essa relação, né, com o próprio país. Sim, eu acho que tem dois pontos que podem ajudá-lo, né? Primeiro, porque a gente está falando do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, é um exame do nosso país, para medir a educação do nosso país. O segundo ponto é que a gente consegue identificar a abordagem do tema de maneira, né, mais pontual pelo texto de apoio, pela coletânea. E aí, quando a gente olha os temas que não falaram
do Brasil, né? Por exemplo, o poder de transformação da leitura. E você vai olhar lá a coletânea é composta por autores brasileiros falando sobre o ato da leitura, fala sobre a realidade brasileira. Então, quando a gente faz uma análise dos temas que não tiveram lá aquele limite Brasil, a gente olha para o texto de apoio focou no Brasil. Então, é muito mais lógico, muito mais sensato que o candidato foque no Brasil também. Bom, antes de entrarmos na redação, bora dar uma olhada no texto de apoio? Vamos sim. O Brasil perde 5,7 bilhões por ano ao não reciclar resíduos plásticos. O Brasil produz mais de 78,3 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano, dos quais 13,5%, o equivalente a 10,5 milhões de toneladas, são de plástico. Se o total desse montante de plástico fosse reciclado, seria possível retornar cerca de 5,7 bilhões para a economia, segundo o levantamento do Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana, Celurb. O Brasil ainda destina inadequadamente cerca de 40% de todo o resíduo gerado no país. São bilhões de reais que poderiam ser revertidos para a construção ou modernização de aterros sanitários, ampliação dos serviços de coletas e outras atividades relacionadas à limpeza urbana. O gerenciamento dos resíduos envolve uma rede complexa de atividades e a reciclagem é um pilar que precisa começar a ser desenvolvido como oportunidade de negócio. Do contrário, não terá resultado concreto, explica Márcio Mateus, presidente do Celurb. Previsão de crescimento. A entidade avalia que os números refletem uma realidade mundial e que o aumento do poder de compra da população e os altos investimentos em novas fábricas e tecnologias serão responsáveis por um crescimento de 30% na produção de plástico em menos de 10 anos. Uma das alternativas em relação à gestão de resíduos sólidos apontadas pela entidade seria a erradicação dos quase 3 mil lixões existentes no país e a implantação de uma rede regionalizada de aterros sanitários para tratar adequadamente os resíduos. Então, de acordo com o texto, se melhora a economia, piora a situação do plástico. Sim, eu sou o consumidor, né? E aí, quando a gente olha, de repente, dá para fazer uma previsão dos últimos 10 anos no Brasil, o nosso poder de compra, ele cresceu, mas junto ao nosso poder de compra não cresceu a consciência, né, em relação ao consumo sustentável. Então, a gente passa a ter mais poder de compra porque a economia está caminhando bem, em contrapartida, não na mesma proporção, a gente tem uma consciência de consumo sustentável. E aí, essa questão da sustentabilidade, que tem, né, muito a ver com o tema, tem bastante a ver com países em desenvolvimento, né, porque parece ainda que uma discussão dentro do cenário internacional é uma discussão, a gente pensar, é um impasse, a gente pensar em uma economia sustentável e em desenvolvimento, uma vez que é a interdisciplinaridade do tema. Quando a gente olha historicamente, né, o que vem acontecendo no mundo em termos de revolução industrial, que seja, né, a gente está falando de uma série de acontecimentos mundiais que degradaram o meio ambiente e, de repente, a sensação até que a gente tem é que os países desenvolvidos falam assim, ó, calma aí, vamos parar, né, de desenvolver porque a gente está poluindo o meio ambiente. Só que os países em desenvolvimento estão ainda nesse processo e há um impasse. Então, o aluno questionar o desenvolvimento industrial pode ser uma boa estratégia? Sim, pode ser. Mas assim, eu tenho muito receio quando a gente se depara com alguma coisa do tipo e o aluno apresentar uma relação meio, né, bem polarizada, né? Ah, é ruim o desenvolvimento industrial. Calma aí, não é que seja ruim. Mas quando a gente olha um problema apresentado pelo Enem, a gente pode ir por dois caminhos e eu acho que isso facilita, né? O que o poder público faz ou deixa de fazer e o que a sociedade faz ou deixa de fazer. Quando a gente fala da questão do desenvolvimento industrial, a gente consegue tocar bem perto, né, da questão das nossas leis ambientais. Isso é um assunto que a gente acaba trabalhando em sala de aula, em várias disciplinas. Nas minhas aulas de redação, eu chego a tocar também nesse ponto, né? Quando a gente olha o Brasil ainda tem leis muito frágeis no que tange às questões ambientais. Isso faz, inclusive, né, com que algumas empresas venham para cá porque sabem que tem essa facilidade, né? Quando a gente, né, até lê textos sobre isso, que as pessoas que trabalham na área, né, as pessoas advogados, pessoas que estão estudando as leis, elas falam é que o crime compensa no Brasil também em relação à questão ambiental. Então, a gente tem uma legislação que facilita, né, as empresas a degradarem o meio ambiente e as multas muitas vezes são irrisórias e muitas vezes também as possibilidades de recurso fazem com que o crime deixe de existir, né? O crime acaba prescrevendo, a justiça vai falar desse jeito. Então, aí a gente tem uma atuação do poder público, né? O poder público está sendo ineficaz no que tange as questões de fiscalização e de punição para empresas que ferem o meio ambiente. Isso já ajuda a pensar
pensar em soluções, tá? Porque quando o aluno for pensar em proposta de intervenção, ele já sabe que ele pode pensar por esse caminho. Além disso, se a gente está falando de desenvolvimento industrial, a gente volta à questão do consumo. E como é que está sendo o meu hábito de consumo? Como é que eu lido com o consumo, né? E aí, como é que eu lido com o meu resíduo? O que ficou, né, a partir do meu consumo? Como eu lido com o meu plástico? Como eu lido com a separação do meu lixo, né? Enfim. Pensar, né, outras formas de consumo para poder, enfim, ser uma solução. Com certeza. Quando a gente pensa assim, qual é a causa? A gente tem uma dificuldade de pensar em outras alternativas de consumo. Isso já vai ajudando a gente também a pensar em soluções. Que dificuldades são essas, por exemplo? A gente ainda usa sacola plástica. A gente ainda não adquiriu o hábito da sacola retornável, né? A gente tem até alguns mercados que fazem promoções, alguns mercados que deixam filas especiais para quem tem a sacola retornável. São iniciativas para que a gente mude o nosso hábito, mas isso ainda não está entranhado na gente, ainda não está enraizado no nosso comportamento. Esse caminho pode ser um caminho para a gente começar a repensar o nosso consumo. Pois é, não dá para criticar a indústria se nós fazemos parte de um mercado consumidor daquilo. Então, não dá para optar só por um lado, né? Só a indústria, como você falou, ser polarizada, né? Com certeza, e eu acho que é o quanto a gente ainda não reconhece a nossa força como consumidor. Se a gente tem um movimento diferenciado, o mercado vai precisar se adaptar. Se a gente começa a preferir, por exemplo, não sei, não conheço, nunca vi aqui, né, na cidade, mas um mercado que só tem sacolas retornáveis ou não usa mais sacola de plástico, se a gente prefere esse caminho, né? A gente tem empresas que se utilizam de plásticos reciclados. Então, eu vou comprar só o detergente que foi feito, né, cuja embalagem é de plástico reciclável. A gente começa a fazer o mercado se adaptar, porque as empresas que não estavam ainda nessa dinâmica... Perdem uma fatia do mercado. Pois é, e elas vão percebendo essa dinâmica do mercado e vão buscar esse novo nicho que se dá, né? Então, bora ver mais um texto de apoio? Mais de 95% do lixo encontrado nas praias brasileiras é composto por itens feitos de plástico, como garrafas, copos descartáveis, canudos, cotonetes, embalagens de sorvete e redes de pesca. Esta é uma das principais conclusões de um trabalho de monitoramento realizado desde 2012, em 12 delas, pelo Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, em parceria com o Instituto Socioambiental dos Plásticos, uma associação que reúne entidades e empresas do setor. O que a gente faz com tantos dados? A dica principal é pega a caneta e vai lá no caderno mesmo do Enem e marca esses dados, porque os números eles são só números se a gente não interpretar. Né? No outro texto, a gente tinha vários dados falando o quanto economicamente a gente perdia, né? O potencial do plástico, o potencial do lixo que poderia, né? O potencial reciclável do lixo, a gente perde, e aí a gente perde, aí vale a interpretação do candidato, da candidata, a gente perde por várias razões. Porque a gente não tem um tratamento adequado, porque a gente não tem processo de reciclagem, porque o poder público não atua e porque a gente, como cidadão, também não sabe. Nesse caso aqui, a gente tem mais de 95% do lixo encontrado nas praias brasileiras é composto por plásticos. Né? Quando eu olho isso aqui, a primeira pergunta que me vem é por que a gente joga lixo no chão? Esse é um ponto importante, porque aí toca no comportamento da sociedade. A gente não tem um cuidado com o meio ambiente, a gente não tem um cuidado com a rua, né? Uma dica de interdisciplinaridade, o Roberto da Mata, por exemplo, vai falar sobre isso, porque a gente trata a rua, né? A rua é um ambiente público, mas a gente trata de uma maneira muito paradoxal a rua, porque ela é nossa e ela é de ninguém. Então, muitas vezes a gente faz o que a gente bem entende e a gente não consegue perceber que ela é do coletivo, ela é minha também e ela é também de todo mundo, então eu preciso cuidar. Acho que esse é um ponto importante. Né? O outro ponto que me parece também importante, é muito ingênuo a gente achar que esse lixo todo é só jogado pela gente, porque a gente está falando de uma coleta ruim, a gente está falando de problema de saneamento, enfim, que não é só do cidadão. Então, a dica é, sublinha, né? Eu falo para os alunos, aciona o seu HD e vê o que você já viu ao longo da sua formação que cabe para você jogando ali. Às vezes bota, né? Eu pego os temas do Enem e olho lá do texto depois e boto palavras, né? Ou boto frases que vão resumir esse texto ou que vão, né? E esse resumo tem a ver com as ideias que eu posso trabalhar na minha redação. Professora, já a gente pega pesado na redação. Vamos ver um vídeo, um trecho de um filme da ONU? Vamos sim. Bora, aqui na telinha, vamos lá. Plastic is wonderful because it's durable.
And plastic is terrible because it is durable. Almost every piece of plastic ever made is still on the planet in some form or another. Plastic production globally this year is expected to be more than 300 million tonnes. Half of which we'll use just once and then throw away. By 2050, when the population explodes to almost 10 billion people, it's expected that plastic production will triple. The problem with that is that today only a fraction of the plastic that we produce is recycled. The rest ends up in our environment, and it's coating our land and our oceans like a disease. Garbage thrown away in the United States can make its way to Antarctica. Plastic in our coastal waters is pulled into the centre of massive wind-driven, churning circular gyres. There are many other ocean currents also diverting the trash all around the surface of the ocean. In reality, it's just one ocean with no boundaries. A gente para aqui e vê só esse trechinho, mas quem quiser ver o vídeo na íntegra é só acessar o link que está aparecendo aqui para vocês. Bom, voltando a falar de redação, introdução, professora, com base em todos esses textos que a gente trouxe, o que a gente faz? Então, a gente pode aproveitar o que o texto de apoio traz, né? E aí, pegando, né, o vídeo ele não vai vir como texto de apoio, mas aquilo que o aluno foi vendo ao longo da sua formação pode ser ótimo para ele iniciar o texto, né? Eu costumo chamar esse início de texto de recorte da realidade, quando a gente começa a apresentar para a banca a relação do tema com a realidade social em que a gente está inserida. E esse recorte pode ser histórico, ele pode ser geográfico, ele pode vir da biologia, ele pode vir da química, né? Então, a gente inicia a nossa redação trazendo esse grande contexto que a gente vai ter escolhido por conta das nossas informações para mostrar para a banca que, olha, eu sei qual é a relevância desse tema, eu consegui perceber, eu consigo entender de onde ele está saindo e qual é a relação dele com a sociedade. Depois eu apresento o problema. No caso do impacto, né, do plástico nos oceanos, o problema é bem explícito, né? E depois ele apresenta o que a gente chama de tese. No caso do Enem, podem ser as causas que ele vai desenvolver ao longo do texto. Falando ali em introdução, a gente já coloca o posicionamento? Eu costumo falar assim para os alunos, não deixa seu leitor entrar vendido no texto, ele precisa já saber o que você pensa em relação ao tema. Então, repara bem, quando a gente apresenta o problema, a gente já está apresentando um posicionamento crítico. Eu consigo enxergar que é um problema, eu também vejo que é um problema. E depois, o nosso posicionamento aparece quando, dentre várias causas, eu escolho 2 ou 3 para trabalhar no meu texto. E no desenvolvimento, nada de ideias novas, né? Não, porque imagina, você indicou um caminho para o seu leitor, lá no desenvolvimento você fala de outra coisa, né? Que é isso, né? Ele falou que ia mostrar, botou lá na introdução que ia apresentar as falhas do poder público e os equívocos da sociedade em relação ao lixo e no meio, no primeiro desenvolvimento ele vai falar de outra coisa? Não faz sentido, né? Porque o desenvolvimento ele é uma explicação daquilo que foi só apresentado na introdução. Mas sem deixar de lado a marca de autoria. Sim, aí a marca de autoria tem a ver com as marcas opinativas. Quais foram as expressões que o aluno ou aluna, né, utilizou para se posicionar diante dessa questão? Por exemplo, quando olhamos o impacto do lixo no oceano, precisamos, antes de tudo, perceber os equívocos da sociedade em relação ao consumo não sustentável. Olhando essa frase, né, a gente tem a palavra equívoco. Equívoco é uma expressão que indica uma marca de autoria, porque eu estou olhando essa situação e estou dizendo que ela é um equívoco, eu estou julgando essa situação, estou apresentando... Você está criticando. Exatamente. Quando eu falo um consumo não sustentável, o não, a gente pode também dizer que é uma marca de autoria, porque eu estou olhando a situação, eu estou olhando o comportamento do brasileiro e estou criticando, a partir da palavra não, mais fortemente, esse comportamento do brasileiro. Bom, e todos esses dados estatísticos que a gente viu, eu posso colocar ali no desenvolvimento de alguma forma? Pode colocar, mas a gente não faz referência ao texto de apoio. Como estava no texto de apoio, não, ele não precisa falar sobre isso. Ele pode num desenvolvimento, por exemplo, tá lá dizendo sobre o comportamento do brasileiro, né? O brasileiro, muitas vezes, tem hábitos
que são prejudiciais para o meio ambiente, como jogar lixo na rua ou deixar lixos nas praias. Prova disso é que 95% do lixo encontrado nas praias, nos oceanos, exatamente, ele usa o dado para ser parte da fundamentação do processo argumentativo. Eu expus a minha tese, desenvolvi meus argumentos, mas eu preciso concluir. E aí, o que eu faço? Convencionou-se, né, colocar a proposta de intervenção na conclusão. Como assim convencionou-se? Não é uma regra? Não, não é uma regra, né? Mas há uma convenção, e nos últimos anos a gente identifica que as redações de nota 1000 apresentam a solução na conclusão. Você pode apresentar as soluções ao longo do texto? Pode, mas a gente sugere que ela também venha na conclusão. Então, é uma convenção de ela ficar ali, né? A proposta de intervenção ficar ali na conclusão. Na conclusão, a gente vai retomar o que a gente apresentou lá no início, por exemplo, fica claro dessa forma que o governo, não vai repetir poder público, o governo negligencia o problema do lixo atrelado ao comportamento errôneo da sociedade, que seja, se retoma lá a tese que você falou. E aí você pode botar, por exemplo, estou tentando construir uma redação aqui. Tô vendo. Diante disso, cabe às autoridades, aí você começa a apresentar sua proposta de intervenção, né? Como a gente está falando do lixo, por exemplo, a gente pode trazer para as autoridades uma responsabilidade de oferecer mais coleta seletiva, a gente pode trazer para as autoridades uma possibilidade de oferecer mais locais de reciclagem, as autoridades também, e a escola junto nisso, pode fazer campanhas, promover campanhas de conscientização para que a gente saiba como reciclar, para que a gente saiba como separar o lixo, né? E aí também, se a gente falou da sociedade, a gente pode falar desse consumo mais sustentável, desse processo de entender assim, se eu posso usar uma caneca, eu estou falando muito do que eu tenho feito neste ano, inclusive, eu abandonei o copo descartável do colégio onde eu trabalho, eu levo a minha caneca, porque a gente tem o costume de tomar cafezinho toda hora, eu tomo na minha caneca, porque quantos copos eu estava usando por ano, né, porque eu queria tomar o meu café. Então, são hábitos que, por mais que sejam, a gente pense que sejam hábitos pontuais e pequenos, se a gente começa a multiplicar isso, vai fazer uma diferença, né? Quais são os erros mais comuns que você observa que os candidatos cometem na hora de fazer a conclusão? Muitas vezes é na solução, porque os candidatos do Enem sabem que tem que dar a solução, e aí eles apresentam propostas muito genéricas. Por exemplo, é importante investir nas escolas, mas investir em quê? A gente está falando de melhores salários para os professores, se o tema for educação, né? A gente está falando de uma melhor infraestrutura das escolas. Então, o candidato, e o Manual do Enem diz isso bem claro para o candidato, ele precisa dizer quem vai fazer o quê, como vai fazer, com que finalidade que vai fazer, e ele tem pedido também, isso é uma novidade do Enem de 2017, e o INEP divulgou o manual, ele tem pedido o que a gente chama de detalhamento, né, que é uma explicação da ação, né, que vai ser feita, ou uma exemplificação da ação, e aí eu estou falando bem de maneira genérica, eu sugiro que os nossos espectadores vejam no manual do INEP essa novidade, né? Então, o que a gente enxerga como problema na solução é que os candidatos não colocam o que a gente chama de itens válidos, que são esses elementos, quem faz o quê, como, por meio de quê, detalhando essa ação e com uma finalidade. Se ele não coloca esses itens válidos, ele não consegue atingir a pontuação máxima. Professora, qual o conselho, a última dica que você gostaria de dar para quem está se preparando para o Enem e quer tirar uma boa nota na redação? Primeiro, tem que praticar, tem que escrever, né? Não adianta, se você não escrever, você não consegue alcançar uma boa pontuação. Dá uma lida nas redações exemplares, sempre vai ser essa dica. Tenta ficar, né, atento ao que está acontecendo, ao que aconteceu principalmente nesse primeiro semestre, porque isso é importante, a gente não vai achar que a prova vai ser feita em setembro ou em outubro, né? Ela é feita, óbvio, com uma certa antecedência, então fique atento ao que está acontecendo. Treine em cima de temas passados, olhando a coletânea. Eu costumo brincar com os alunos, a coletânea é uma mãe, ela vem trazendo várias ideias pra gente, né? Então, como a gente fez um pouco aqui, analisando os textos, analisa os textos, né? E, além disso, vou apontar para uma preocupação que eu tenho tido, assim, o candidato ou candidata, ele está vivendo sob pressão do vestibular, ele precisa tirar uma horinha para relaxar, vai fazer uma atividade física, vai ler um livro que seja mais relaxante, vai assistir uma série, não é assistir o tempo todo a série, mas parar um pouquinho, porque me parece cada vez mais que o grande problema do Enem é o estresse, é a ansiedade, é o nervosismo, porque a prova de redação é mais fácil que a gente tem
né? Olha aí. Se for comparada com as outras bancas, é mais fácil que a gente tem. A dificuldade é a pressão sobre o candidato ou a candidata naquele momento, me parece. Afeta né? direto o HD, né? Professora, muitíssimo obrigado Eu que mais agradeço. uma vez pela sua presença. Volte sempre. Obrigada. E você não esquece, sempre que tiver dúvidas, é só mandar. Pode ser aqui nos comentários, pode ser nas nossas redes sociais. E se quiser se inspirar, o Hora do Enem tem muitos outros programas de redação. Tá tudo na nossa playlist, youtube.com/TV Escola. Se inscreve no canal, hein? E até a próxima.